No vídeo de hoje eu quero te falar sobre um zoom, a possibilidade de especulação que vem sendo criada nas redes sociais sobre a possibilidade de Tyson retornar ao Internacional. Ele que já pediu desculpas de maneira pública depois da última saída e sim quer voltar ao Inter. Mas eu não quero te falar se ele quer voltar porque isso tu já sabe. Eu quero te falar se a direção do Inter quer Tyson de volta. Isso porque o técnico Eduardo Cudê, lá em 2020, gostaria da vinda do jogador. Ano passado chegou a falar sobre essa possibilidade na chegada dele a Porto Alegre. Na apresentação do Cudê ele falou sobre a possibilidade do Tyson, disse que é sim um entusiasta do futebol dele. Eu quero te falar sobre essa possibilidade e também sobre a situação de Rocher e Kehler, porque teve reunião no CT Parque Gigante para definir a situação de Kehler no Internacional. Então, antes de começar esse vídeo, roda a vinheta. Bom dia, colorados! Começando aqui com novas informações sobre o Internacional. Só antes de começar esse vídeo, não esquece já de deixar o teu gostei, te inscrever no canal e ativar aqui também o sininho de notificações, que é muito importante, tá bom? Além disso, eu quero te falar também que no primeiro link na descrição tem o Ativo Ultra, que tem o melhor estimulante para você, que tem o melhor na performance entre quatro paredes. Uma cápsula dura mais de 4 dias e é para homens de todas as idades. Não perde tempo, clica no primeiro link na descrição e compre agora mesmo o Ativo Ultra com uma entrega totalmente sigilosa, tá bom? Vamos começando então aqui com as principais informações do Internacional. O Inter que treina nessa terça-feira, último treino antes da viagem para Ijuí. O Inter que viaja agora à tarde já para Ijuí. Como eu já te falei no vídeo anterior e como o próprio Eduardo Cudê falou após a vitória por 1-0 contra a Avenida, o Inter vai colocar uma equipe mista para esse jogo contra a equipe do São Luís, principalmente por causa do gramado e por causa do desgaste. A recém está começando a pré-temporada e o Cudê, como falou, quer dar uma rodagem pro elenco, quer que todo mundo pegue um bom preparo físico, né? Porque, querendo ou não, o Inter, durante a pré-temporada de somente 9 dias, o Inter não teve, por exemplo, nenhum jogo treino, né? O primeiro jogo que o Inter teve mesmo na temporada foi contra a Avenida, inclusive contando treinos, tá? O Inter teve, como o próprio Cudê disse, 2 coletivos durante 9 dias, só que cada coletivo durou 25 minutos. Foi o máximo que teve de perto de uma partida. Então, ele quer dar essa rodagem para o elenco e por isso que para esse jogo contra o São Luís, ele vai rodar o elenco, vai colocar, por exemplo, outros jogadores. A gente pode ver jogadores, por exemplo, como o Gumalo, né? Jogadores, por exemplo, como o próprio Rômulo, como o Gabriel Barros, Pedro Henrique ganhando mais tempo, o Luiz Adriano, o próprio Luca também. Então, esses jogadores devem ganhar uma minutagem nesse momento um pouco maior, tá bom? Outra situação que eu quero te passar também é para falar sobre o Rocher, tá? Muitos estão perguntando quando que o Rocher volta, tá? O Rocher ele tem um problema na costela, né? Ele tem um problema ali na região torácica e é um problema que já vem acontecendo, por exemplo, desde o ano passado. O Inter não tratou esse problema, né? Na verdade até chegou a tratar, mas também por uma certa teimosia do Rocher, o Inter deixou ele terminar a temporada. E durante a pré-temporada ele voltou a sentir essas dores. E o Inter não tá com pressa de resolver a questão do Rocher. O Inter quer que agora esse problema do Rocher seja completamente resolvido, tá bom? Ele tá com dores, principalmente quando ele faz movimentos ali de um goleiro normal, ele sente dores naquela região e isso, querendo ou não, acaba atrapalhando, principalmente na hora de fazer os movimentos. Sobre data para volta, tá? O Inter só falou que ele tá com problema e que ele vai ficar fora desse início do Campeonato Gaúcho, mas não deu um prazo, né? Mas se o Inter falou que vai ficar fora durante esse início do Gauchão, a gente tá imaginando que por final de fevereiro, início de março, no máximo o Rocher já esteja à disposição. Pelo menos é isso que a gente imagina, pelo menos por parte do Internacional, que a partir ali do final do mês de fevereiro o Rocher já esteja à disposição. Mas o Inter não deu um prazo para voltar, tá? Isso é preocupante. Mas o Inter disse que tá resolvendo essa situação, que não tem pressa. O do Ivan, o Inter também não deu tempo indeterminado, mas é algo em torno de 6 a 9 meses, né? Bem, para ser otimista 6, para ser pessimista 9, tá? Mas sobre a questão do Rocher ainda não existe exatamente uma data específica de quando que ele vai voltar, tá? Sobre o Kehler, tá? Teve nesses últimos dias, principalmente depois do jogo contra a Avenida, uma reunião sobre a situação do Kehler. O Kehler, ele não tá treinando separado, ele tá treinando com os demais jogadores normalmente, mas ele não está sendo relacionado para os jogos. Por quê? Porque o Inter quer se desfazer do jogador. O Inter quer ver se o Kehler sai do Internacional, né? A direção fez esse movimento de não relacionar o Kehler, por exemplo, contra a Avenida, para falar, olha Kehler, sai porque aqui tu não vai jogar.
No mesmo que tu queira ficar, que tu acha que tu pode reencontrar teu espaço, aqui tu não vai ter espaço. Porque ele recebeu 2 propostas já do América Mineiro e do Juventude, mas ambas propostas foram recusadas pelo próprio Kehler, não pelo Inter, mas pelo Kehler, tá? Então, nesse momento, o Inter tá reavaliando a situação do Kehler, muito por causa que não vai ter o Rocher e não tem o Ivan, pelo menos nesse início de gauchão, e só tem o Antony. E tu vai falar, bom, deve ter algum goleiro na base. Tem o goleiro titular do Inter na base, que é o Cauã Jesus, é um bom goleiro, inclusive, só que ele tá lesionado. Ele machucou o ombro e vai ficar fora ainda por muito tempo, tá? O goleiro titular do Inter da base tá lesionado. Tem o goleiro reserva da base, que é o Gabriel Raulino, mas não tá pronto ainda para subir profissional. Então, nesse momento, mesmo à disposição, o Inter só tem o Antony. É o único goleiro que o Inter tem. Então, o Inter vai precisar, por exemplo, pedir de volta ou pensar nessa possibilidade de voltar a aproveitar o Kehler. Tanto que para essa viagem para Ijuí, a tendência é que ele seja relacionado, só que obviamente fique no banco de reservas, porque o Antony, o Inter vai dar essa minutagem para o Antony. O Inter quer ver se o Antony se adapta e o Inter não precise correr atrás de, por exemplo, contratar um novo goleiro. O Inter tá colocando as fichas que tem no goleiro Antony. Mas o Kehler é um goleiro que o Inter não descarta voltar a utilizar, muito por causa desse problema no Rocher e também principalmente por causa dessa última lesão que o Ivan teve, tá bom? Outra situação que eu quero passar para vocês é sobre o Taison, tá? Porque nesses últimos dias, principalmente no dia de ontem, começaram muito a especular-se a volta do Taison. Principalmente no Twitter começou a falar essa possibilidade do Taison retornar ao Inter. O Taison tá jogando bem na Grécia, tá? Ele tá no PAOK da Grécia, que é o principal time lá da Grécia, junto com o Olympiacos. Na atual temporada, dentro do Campeonato Grego, são 19 jogos, 9 assistências e 4 gols. Ou seja, de 19 jogos ele participou de 13. Tá fazendo uma boa temporada lá no futebol grego. Recentemente o Inter, ele esteve de aniversário, o Inter deu feliz aniversário para ele, e nos comentários ele tava falando, né, fez até uma mensagem enigmática falando, se eu não tivesse sido cabeça quente, eu ainda estaria aí, com quem eu gosto e tal. E o Taison quer voltar pro Inter, já não é de hoje, desde o ano passado o Taison quer voltar pro Internacional, quer ficar perto do Inter, quer ficar perto da família e quer voltar pro time que ele gosta. E realmente o Taison saiu ano passado do Inter, saiu ali no comecinho de 23, por causa do Mano Menezes, que não queria mais ele. O Mano disse que o Taison estava fora dos planos. E também de um atrito após esse bastidor com o Mano Menezes, de uma discussão também que ele teve com o próprio presidente Alessandro Barcelos, mas isso ele depois até pediu desculpas. Tá? Mas o que tem sobre a possibilidade do Taison voltar? Nesse momento é absolutamente zero. Por mais que o técnico Eduardo Cudê goste do Taison e o Inter esteja procurando um jogador para essa função, um cara que possa fazer ali no banco de reservas a função que é do Wanderson, possa também, por exemplo, quando não tiver à disposição o Alan Patrick, o Inter quer mais do jogador ali para aquela trinca de meio campo, o Taison poderia sim ser aquele jogador, e aquele jogador que não custaria tão alto, seria um jogador ali que se adequar, poderia se adequar, por exemplo, na dificuldade financeira que o Inter tem. Tá? Mas o Inter não tem interesse muito por causa desse bastidor polêmico que foi o Taison, por exemplo, na saída dele do Inter, tá? A direção não gostaria, Taison quer, e certamente o técnico Eduardo Cudê aprovaria a chegada dele, muito por causa que ele já era um entusiasta do jogador antes, mas hoje não existe nenhuma possibilidade desse jogador voltar, muito por causa da direção do Inter que não quer repatriar novamente esse jogador, tá bom? Então esse foi o vídeo, espero que tenham gostado, deixe teu gostei. Volto logo mais com as informações. Grande abraço, valeu, falou e foi!